Bom, pessoal, vamos lá, vamos finalizar então esse estudo que nós estamos fazendo sobre a ideologia liberal, o liberalismo, as ideias que dão suporte ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. Para finalizar então esse assunto, nessa videoaula de hoje nós vamos aprofundar. Nós já vimos as ideias do Adam Smith de uma maneira geral, mas vamos aprofundar um pouco a questão do liberalismo econômico. É um assunto muito atual, quer dizer, uma proposta que hoje em dia recebe o nome de neoliberalismo, né, o novo liberalismo. Então, entender o que seria o liberalismo, a gente entende o que é o neoliberalismo, que é uma proposta que está em debate hoje na sociedade. Então vamos aprofundar um pouco isso aí, e depois a gente vai olhar os princípios do liberalismo, ou seja, jogando tudo que a gente viu numa panela, o que ficou para a sociedade, mexendo bem, jogando tudo que a gente viu numa panela, mexendo bem, o que ficou para a sociedade dessa ideologia liberal. Quais são os princípios que estão na nossa sociedade, que partem dessa ideologia. Então são os dois assuntos de hoje, uma aula curta, não tem que fazer nenhuma atividade para nota, mas é preciso prestar atenção porque isso vai ser necessário para vocês resolverem a última atividade que vai ser colocada na próxima semana, aí, que é uma atividade de fechamento de tudo. Ok? Então vamos lá. Atividade 4, o liberalismo econômico, a luta por uma economia livre. Então vamos contextualizar essa questão. Nós já vimos anteriormente, aí, desde o bimestre passado, aliás, desde o ano passado, né, que a busca do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento das manufaturas primeiro, depois da indústria, era uma coisa que era pregada pelo mercantilismo, né? O objetivo do mercantilismo era enriquecer os países da Europa. Para isso ele tinha que exportar muito. Então, aumentar a produção através do industrialismo, que é assim que a gente chamou lá no ano passado, esse desejo de desenvolver a produção manufatureira. Então, aumentar a produção através do industrialismo era um passo importante para manter o saldo positivo na balança comercial, dentro daquelas ideias do mercantilismo. A gente viu também no primeiro bimestre que essa mentalidade abriu espaço para o desenvolvimento industrial e o que permitiu um grande acúmulo de riqueza, né? Na mão principalmente da burguesia, o que trouxe inclusive uma nova compreensão de riqueza. A partir daí, a compreensão de riqueza passa a ser a disponibilidade de capital para poder investir e gerar mais riqueza. Para quê? Para poder investir e gerar mais riqueza. Mas para quê? Para investir e gerar mais riqueza num movimento que não tem fim. É essa a roda que move a sociedade capitalista. Mas é preciso lembrar que todo esse desenvolvimento econômico ele esteve ligado ao fortalecimento do poder real, do poder do Estado, né, que com o tempo foi se tornando um Estado absolutista, né? Então, nesse contexto de uma intervenção muito grande da economia através do intervencionismo do poder real, nós temos uma situação em que o rei, por exemplo, né, ele fazia leis bastante rigorosas para dar norte, para encaminhar aí a economia dos países que eles administravam. Então essas leis, elas abrangiam questões de concessão de monopólio, de exclusividade de comércio. Lembra que a gente falou lá do Brasil Colônia que a ilha de Fernão de Noronha, né? Fernão de Noronha era um burguês português, né, que recebeu a concessão real de explorar o pau-brasil aqui. Era ele que tinha a concessão real, o monopólio, a exclusividade. Vamos entender em monopólio como exclusividade. A exclusividade de explorar o pau-brasil aqui. Então, o rei podia conceder monopólio. Essa atividade econômica só vai ser exercida por essa pessoa, por essa empresa. As companhias das Índias, sejam orientais ou ocidentais, ficaram famosas nesse período, eram companhias monopolistas que tinham exclusividade de comércio com determinadas regiões e de determinados produtos. Então, que mais que o rei controlava?
Ele controlava as questões referentes a preços das mercadorias, os salários que eram pagos, a qualidade dos produtos, o processo de produção, que ferramenta que poderia ser utilizada ou não. Ou seja, foi uma regulamentação bastante forte, que se no início era útil, por que era útil? Porque dava condições de todas as empresas sobreviverem, porque se todos têm que produzir do mesmo jeito, não existe concorrência, não existe competição e todas podem acabar se estabelecendo. Era esse o objetivo dessas normas, dessas regras. Mas chega um momento que essas regras começam a desagradar os industriais, os comerciantes. Não posso fazer de determinada maneira. Não pode. Tem que ser com essa ferramenta, o produto tem que ter essa qualidade. Mas eu queria fazer um produto mais barato, mais vagabundo para vender mais barato. Não pode, a qualidade tem que ser essa. Eu queria fazer um produto com uma mistura de 2 materiais. Não pode. Então as regras elas começaram a incomodar aí os capitalistas. E começa a surgir então uma luta por liberdade de produção e liberdade de comércio. É o que a gente chama de liberalismo econômico. Como o controle era um controle excessivo, isso gerou uma luta para que não houvesse controle algum, para que acabasse qualquer tipo de controle governamental sobre a economia. Então, um dos pioneiros dessa luta, já citei para vocês nas aulas passadas, foi o Gournay, o laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, a frase dele virou um lema, o laissez-faire, quer dizer, a luta pela liberdade econômica, a luta pela ausência total de controle sobre a economia. Mas o cara que melhor defendeu isso foi o Adam Smith, já falamos dele, vamos só dar uma aprofundada aqui nos princípios do Adam Smith. Por que o Adam Smith ele vai se contrapor a isso? Bom, primeira coisa, o Adam Smith ele vai olhar para o mercantilismo e vai desmistificar a importância do ouro como fator gerador de riqueza. O mercantilismo era uma das características do mercantilismo, a crença de que o país ia ser rico se tivesse muito ouro e prata. O Adam Smith vai falar, não, esquece esse negócio, cara. Ouro e prata é um metal como qualquer outro. Então ele vai... Como é que é interessante a gente observar como é que ele vai chegar a essa conclusão? Porque quando o metalismo estava bombando lá nos séculos XVI, quem que era o país mais rico da Europa? A Espanha, porque tirou muito ouro e prata aqui da América. Esse ouro e prata iam lá para os cofres reais da Espanha, e a Espanha construía frota de navios, palácios. A Espanha era o país mais rico da Europa, com tanto ouro e prata que tirou aqui da América. Então as pessoas olhavam para essa situação e falavam, tá vendo, o que torna um país rico é ter muito ouro e prata. Isso reforçava o metalismo. Acontece que isso aí é lá em 1530, 1550. Em 1776, quando o Adam Smith publica a Riqueza das Nações, a Espanha já é um dos países mais pobres da Europa. E veja qual é o título do livro do Adam Smith, uma investigação sobre a origem e causa da riqueza das nações. Ele quer saber o que torna um país rico, esse livro. E aí ele vai olhar para o caso da Espanha e vai perceber que a Espanha ficou pobre. Por quê? Porque ela não produzia nada. O ouro vinha fácil da América, ela se limitava a comprar produtos de outros países. Esse ouro acabou indo embora. Lembra de uma questão da prova? Vocês vão lembrar, né? Mas tinha a frase, mas o fecho não era perfeito. Por que o fecho não era perfeito? A Espanha comprava produtos de outros países e o ouro, embora a Espanha quisesse manter esse ouro lá dentro dos cofres reais espanhóis, ela não conseguia, o ouro acabava indo embora. Então a Espanha foi empobrecendo. E aí o Adam Smith vem com a alternativa. Por que a Espanha empobreceu? Porque ela não produzia, ela comprava tudo de fora. Então ele chega à conclusão que se um país produzir bastante, ele vai ter acesso a tudo que ele precisa, inclusive ouro e prata, para fazer moeda, para fazer joias, para aquilo que ele
quiser. Então o Adam Smith vai deslocar aí o eixo da onde vem a riqueza. O Adam Smith vai falar que a riqueza de um país é a soma da produção anual de bens desse país. Quanto mais o país produzir, mais rico ele será. Essa é a ideia do Adam Smith e que embasa, inclusive, a noção de PIB que a gente usa muito hoje em dia, o Produto Interno Bruto, que é a produção de um país. Então, hoje em dia, mede-se a riqueza de um país em função do PIB, a riqueza material, econômica, vamos dizer assim. Existem outros índices, como vocês já ouviram falar, do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai usar outros fatores, como a taxa a idade média, a expectativa média de vida, taxa de escolaridade, rendimento médio. É uma outra maneira de medir a riqueza de um país. Mas o PIB mede a produção dos países. E o Adam Smith falava naquela época que um país, quanto mais produz, mais rico será. Aí então ele vai olhar para a situação e vai ver, tem alguma coisa atrapalhando a produção desses países? Ele vai lá, sim, regras, normas, leis, tudo isso atrapalha a produção. Se acabar com essas normas, com essas regras, a produção vai ser livre. E aí ela vai aumentar bastante. Se a produção aumentar bastante, o país vai se tornar rico, vai enriquecer. Então ele cria um argumento para se combater a intervenção estatal na economia, falando que quanto maior a liberdade econômica, maior a riqueza é gerada e os países se tornam mais ricos. Ele acreditava que, a partir daí, a sociedade toda ia se tornar mais rica. Esse que é o grande problema do Adam Smith. Agora, fazendo uma crítica aqui ao Adam Smith, não é uma coisa que foi percebida no tempo dele, mas muito tempo depois, é que toda essa liberdade econômica, sempre que ocorreu na história da humanidade, acabou gerando muita desigualdade social. Porque se o rico, que já é rico, é livre para poder enriquecer cada vez mais, não existe nenhum sistema de proteção para os mais vulneráveis, para os mais pobres. Obviamente, esse cara que é rico vai ficando cada vez mais rico e aquele cara que é pobre vai ficando cada vez mais pobre. E isso aumenta a desigualdade social. É um efeito colateral da aplicação do neoliberalismo, das ideias do Adam Smith. Mas deixando essa crítica ao pensamento do Adam Smith de lado, vamos continuar entendendo o que ele defendia. Então ele defendia o fim das regras, das normas, para aumentar a produção. Outra coisa que ele via que atrapalhava era aquele negócio do monopólio comercial, do colonialismo, da colônia só podendo comercializar com a metrópole. Ele defendia o livre mercado entre as regiões do planeta. Então, na verdade, o que ele defendia é uma coisa que vocês já estudaram em geografia, sabe o que está acontecendo, que é a globalização da economia. Ele defendia a livre circulação de mercadorias pelo planeta, para aumentar a produção, estimular o comércio. Quanto mais comércio, mais gente querendo comprar, mais gente querendo produzir, e aí a economia se desenvolveria. Então, basicamente essas são as ideias do Adam Smith, Tem outras, a gente viu a questão da mão invisível na aula passada, mas essas ideias elas criaram um forte argumento em favor da liberdade de comércio, que se tornou uma bandeira principalmente da burguesia. O Adam Smith não é o único pensador liberal, Thomas Malthus, o David Ricardo, Stuart Mill são pensadores que vão na mesma linha. A intervenção do Estado é ruim, deve-se dar liberdade total de produção e comércio para que haja a riqueza. Então vamos agora ver aqui quais são os princípios do liberalismo. Vamos dividir entre liberalismo econômico e liberalismo político, ok? Vou colocar o texto aqui para vocês acompanharem a leitura. Então, por exemplo, dentro do liberalismo econômico nós temos o princípio do
individualismo econômico, ou seja, um princípio muito forte na nossa sociedade capitalista é de que o individualismo deve prevalecer. E o que é o individualismo econômico? Então é a crença de que cada indivíduo tem o direito de usar para seu melhor proveito a propriedade que herdou ou adquiriu. Ou seja, cada um faz o que bem entender porque é seu. Esse é um princípio que está na nossa sociedade. E muitas vezes esse princípio não tem que se submeter a uma função social. Um grande debate que nós temos aqui é a questão do movimento do sem terra. Por quê? Porque há uma crença de que a propriedade é sagrada e que ninguém pode ir lá e tentar tirar a propriedade de alguém. Isso daí é visto como roubo e tal. Há essa crença. Mas acontece que a Constituição estabelece que a terra ela tem que ter a propriedade, né? A propriedade tem que ter uma função social. Isso está na Constituição. E ao colocar os constituintes, ao colocarem na Constituição que a terra tem que ter uma função social, eles estão indo justamente contra essa ideia do liberalismo de que cada um faz o que bem entender porque é seu. Não pode ser assim, segundo os constituintes. Você tem um pedaço de terra, se você não usa, ela é passível de desapropriação. É lógico que tem os trâmites todos, mas quando a Constituição coloca que a propriedade tem que ter uma função social, ela se contrapõe justamente a esse individualismo econômico. Ela alerta que é importante que a propriedade esteja a serviço não do indivíduo, mas de toda a sociedade. Isso é uma questão bastante atual na nossa sociedade. Também dentro ainda dessa questão do individualismo econômico, vem aquela ideia que deve ser permitido a cada pessoa fazer o que quiser com o que é seu, enquanto não transgredir o direito dos demais. Então, estou fazendo o que é bem entender porque é meu, né? Também há limites aí, por exemplo, a questão ambiental. Não é porque uma empresa como a Shell tinha um terreno em Paulínia que ela poderia impunemente jogar dejetos lá nesse terreno, como aconteceu. Esse Hospital do Amor, perto aqui da escola, ele foi construído pela Shell como uma obrigação de reparar os danos ambientais e os danos que causou na saúde dos moradores da chácara Recanto dos Pássaros, em Paulínia, porque a Shell simplesmente foi lá na propriedade dela e foi jogando veneno, descartando produtos químicos altamente tóxicos, que levou a uma grande quantidade de pessoas serem forçadas a abandonar suas chácaras porque o lençol freático foi contaminado. Então veja, é preciso ter limites nessa questão também, e as legislações mais modernas, elas olham para isso, né? Mas para os empresários, eles não querem regra e nem controle nenhum, querem fazer o que bem entender com o que é seu. Não há possibilidade de vida em sociedade, uma vida justa e digna, se impera essa ideia de que cada um faz o que bem entender porque é seu, sem nenhum tipo de limite. Mas é um princípio do liberalismo muito forte na sociedade capitalista. A crença, então, que vem da mão invisível lá do Adam Smith é que, como cada um é quem melhor sabe o que pode torná-lo feliz, a sociedade terá uma situação de bem-estar quando permitir que cada um de seus membros individualmente busque as suas próprias realizações. É essa a crença. A crença que todo mundo vai se dar bem se todo mundo tiver liberdade para se dar bem. Estamos vendo que não é bem assim. Já estou fazendo a crítica aos princípios aí, né? Vocês estão percebendo. A gente sabe que não é bem assim. Nós vemos, por exemplo, os entregadores de aplicativos. Eles estão se dando bem. Quem está se dando bem é o dono do aplicativo. Quem se dá bem, às vezes, até o dono do restaurante, que leva a mercadoria para o consumidor lá a um custo muito pequeno para ele. E quem paga o pato, quem se dá mal, é o entregador. Não tem direitos trabalhistas, não tem férias, não tem salário mínimo. Ele
tem que comprar o automóvel, a moto, a bicicleta, ou alugar, e se quebra ele tem que pagar do bolso dele, né? Então, não é bem assim, né? Se todos tiverem... É preciso ter algumas regras que garantam um mínimo de segurança social, de segurança à saúde, para quem trabalha para outra pessoa. Esses aplicativos de entrega aí, ou mesmo o Uber, né, eles colocam em xeque esse problema. E a sociedade tem que discutir isso. A sociedade, vocês são da sociedade, vocês precisam se envolver nesse debate. Vocês precisam pensar sobre isso. Até onde o liberalismo deve prevalecer. A liberdade é o maior bem que a gente tem. Não existe bem maior que a liberdade, mas muita gente usa da liberdade para escravizar as pessoas, para transformar as pessoas em escravos dela. Então, preciso ter cuidado com isso. Só com estudo. Só com estudo para a gente poder se posicionar diante dessas questões e ver a quem interessa. Num ambiente de liberdade, nem todo mundo vai se dar bem. Alguns vão se dar melhor do que outros. E aí vai aquilo que eu falei para vocês. Sempre na história da humanidade que o liberalismo foi muito forte, aumentou muito a desigualdade social. Bom, o outro princípio do liberalismo político é que o Estado não pode intervir na economia. Liberdade total de produção. Então qual é o papel do governo? Qual é o papel do Estado na economia? O papel do governo, dentro da visão liberal, é manter a ordem e proteger a propriedade privada e, obviamente, de quem tem propriedade privada. Esse é o papel do Estado, esse é o papel do governo na visão liberal. Manter a ordem e proteger a propriedade. E, na maioria dos tempos históricos, foi sempre essa função do Estado e do governo proteger a propriedade de quem é proprietário. Então, basta ver como é difícil a gente sair de uma situação de extrema exploração, de extrema desigualdade, que tem caracterizado a história do nosso país desde 1500. Essa pandemia mostra com uma face mais cruel ainda de como a desigualdade social determina as chances de vida das pessoas. Quem tem mais chance de sobreviver, quem tem menos chance de sobreviver à pandemia é determinado pela desigualdade social. Então, e qual é a função do Estado? Qual é a função do governo? A gente viu que não pode ser assim. Se o governo não desse a ajuda de R$600, a coisa poderia ter sido cada vez mais, se agravar cada vez mais. Então, a própria pandemia coloca um pouco em xeque essa concepção neoliberal ou liberal do Estado, que o Estado não deve intervir. Há momentos que só o Estado pode criar condições de enfrentar determinados problemas, como uma pandemia, por exemplo. Sociedades em que o Estado funciona melhor, em que o Estado é mais presente, elas conseguiram passar pela pandemia com menos trauma, com menos perdas sociais. Agora a gente vê os dois países campeões, Estados Unidos e Brasil, são os Estados Unidos, historicamente, o grande defensor do capitalismo, do laissez-faire, do cada um para si, para todos, e pouca participação do Estado, embora o Estado americano tenha bancado não sei quantos bilhões, mandou um cheque para casa de cada um de não sei quantos mil dólares. O Estado brasileiro também, apesar de todo o pensamento neoliberal capitalista, também se viu obrigado a socorrer as famílias, mostrando nitidamente que essa crença de que o Estado só deve cuidar da segurança e da manutenção da ordem não serve para sociedades modernas e mais. Uma outra ideia do liberalismo econômico é que cada indivíduo deve ter o direito de negociar o contrato mais favorável que possa obter de outro indivíduo. Ou seja, a crença de que
Eu contratei individualmente com outra pessoa, o que a gente acertou tem que estar acima de qualquer lei. O problema, né, não é assim, não pode ser assim numa sociedade civilizada. Senão eu estou trabalhando o patrão. Embora a lei fale que eu tenho direito a um mês de férias de cada ano trabalhado, meu patrão fala, esse ano não vai dar para você tirar, o ano que vem, e ele não me dá férias. Não podemos entender que eu aceitei não ter férias. Era isso ou eu ficava desempregado? Então, o que houve foi um abuso do patrão que não pagou os direitos que estão previstos na lei. Então não foi um acordo livremente feito. Então é preciso ter leis do trabalho, é preciso ter leis que regulamentem as relações entre as pessoas. Okay? E a última item é que deve haver concorrência para manter os preços baixos. Se o Estado não interfere na economia, o que vai definir, dentro do pensamento liberal, o preço de uma mercadoria? É a livre concorrência, a crença de que as empresas competindo livremente vão produzir produtos cada vez melhores e cada vez mais baratos. Tem um fundo de verdade sim nisso. A livre concorrência estimula a melhoria da produção, isso não é errado. Mas, por exemplo, uma empresa não pode buscar a melhoria da diminuição do preço dos seus produtos descuidando do meio ambiente, jogando no meio ambiente produtos tóxicos, por exemplo. Tem que ter limites, tem que ter fiscalização. Mas os liberais querem liberdade total para elas agirem do jeito que elas bem entenderem. É isso que o neoliberalismo propõe. Pouca fiscalização do Estado e muita liberdade para as empresas agirem do jeito que elas quiserem. Okay? Dentro do liberalismo político, nós temos algumas coisas para pensar também. A crença do liberalismo político deve ter a crença de que a liberdade das pessoas, liberdade de religião, liberdade de imprensa, de opinião e de igualdade perante a lei, ela não pode ser limitada, não pode ser barrada. Isso é um princípio do liberalismo. Mas é o primeiro princípio que os liberais sacrificam quando as pessoas não concordam com eles. Quando as pessoas não concordam com os liberais, o primeiro princípio que eles sacrificam é o da liberdade de opinião, de expressão. Foi, por exemplo, que os industriais alemães fizeram na década de 30, apoiando o Hitler. Por quê? Porque uma grande parte da sociedade daquela época estava suscetível a adotar as ideias socialistas, as ideias comunistas. Então os industriais eles resolveram simplesmente abrir mão da defesa da liberdade e aceitar um Estado totalitário, um Estado fascista, nazi-fascista, como o Estado do Terceiro Reich, do Hitler. Então, foi o que aconteceu na ditadura militar brasileira, que teve o apoio em massa dos empresários brasileiros. Muitos, inclusive, financiando grupos para prender pessoas que discordavam do regime, né, que eles chamavam de subversivos, e torturar e sumir com o corpo. Muitos empresários fizeram esse papel aqui no Brasil. Recentemente, inclusive, teve um caso da denúncia da Volkswagen, São Bernardo do Campo, atuando um pouco nesse sentido. Então, os liberais, eles defendem a liberdade de imprensa, sim, é um princípio do capitalismo. Mas nas sociedades mais frágeis, ou quando eles se veem ameaçados, essa liberdade é abandonada, a defesa dessa liberdade é abandonada e eles adotam uma solução autoritária para resolver as questões. Bom, outro princípio, a defesa do Estado constitucional, né? A ideia que vem lá do John Locke, do Montesquieu, que defenderam essa ideia de que, e outros também, né? Eles foram os pioneiros, mas outros também defenderam a ideia de que é preciso ter leis, uma Constituição que garanta
os direitos, os deveres, que ordene a sociedade. O império da lei, aquilo que o Rousseau também falava, do contrato social, da vontade geral, né? Porque só a partir daí é que a gente vai ter uma proteção contra o arbítrio. O que é o arbítrio? Né? Uma imposição do governo da sua vontade, né? E porque muita gente fica apavorada com manifestação pedindo para fechar o Supremo, para fechar o Congresso, né? Como? É a divisão dos poderes, só isso que garante a democracia. A Constituição ela existe para impedir uma política de força, para que o governante que esteja no poder não haja em desacordo com as leis. Tem muito defensor do presidente Bolsonaro que acusa o Supremo de não deixar ele governar. Espera aí, o que o Supremo faz é não deixar o governante infringir as leis. Ele tem que governar de acordo com as leis, não pode ser de acordo com a vontade dele. Ah, mas ele foi eleito por um terço da população. Não interessa. Não interessa. Ele tem que governar de acordo com as leis, né? Vamos lá. Outro princípio aí é o princípio de que a participação das pessoas deve ser ativa no governo mediante eleições de representantes. Aí vale a pena a gente discutir um pouquinho, né? Aqui esse item está falando da democracia representativa. Qual que é o problema da democracia representativa? É justamente isso que eu acabei de falar. O cara é eleito e aí ele resolve fazer o que bem entender da cabeça dele porque ele foi eleito. Mas ele não recebeu 100% de voto de 100% da sociedade, né? Então, a sociedade representativa, ela funciona dessa maneira. Ah, eu fui eleito para representar e fazer o meu programa de governo. É um problema. Às vezes temos problemas com isso, né? Como é que os países mais democráticos têm resolvido essa questão? Fazendo plebiscitos e consultas populares com muita frequência. A Suíça é um exemplo disso daí. A Suíça, qualquer grande medida de impacto sobre a sociedade, ela passa por um plebiscito em que a população toda vota. Hoje, com a tecnologia, é muito fácil fazer isso. Então, várias questões. Até recentemente, uns 2 anos atrás, teve uma medida lá que queriam reduzir a jornada de trabalho na Suíça e, surpreendentemente, a população não quis. Teve debate, pessoas que defendiam a redução da jornada de trabalho, outras falavam do prejuízo que isso poderia estar para a economia, e num plebiscito a população decidiu que não queria a redução de jornada de trabalho na Suíça. Então isso é um passo além, é o que se chama de democracia participativa, não a representativa. Então isso deveria ser uma prática mais comum. Há um tempo atrás, aí uns 10 anos atrás, teve um plebiscito aqui no Brasil sobre a questão do uso de armas. E, surpreendentemente, também para quem participou do debate, venceu a defesa de não ter tantas restrições assim ao comércio e uso de armas aqui no Brasil. Mas o importante é que se estabelece um debate, as pessoas começam a ouvir opiniões contra, opiniões a favor, e aí a maioria da população forma o seu juízo e vota, né? Então é o passo além da democracia representativa, é a democracia participativa que está para ser construída ainda. Em alguns lugares está mais avançado, em outros menos. Por fim, essa última item aqui já foi falado lá em cima. A defesa de uma economia livre, com liberdade de produção, de comércio, e a crença de que a concorrência vai estabelecer as melhores condições de preço e qualidade de produtos. Certo? Então esses são os princípios do liberalismo, são as ideias que defendem a nossa sociedade capitalista do jeito que nós vivemos, ok? Próximo semana a gente vai fazer um exercício sobre isso, valendo nota, mas vocês precisam saber disso para fazer o exercício, vai ficar meio difícil se não souber disso do que a gente estudou, certo? E
Próximo assunto, revoluções liberais. Essas novas ideias geraram um desejo de mudança na sociedade. Uma parte queria mudar, outra não queria mudar. Isso gerou revoluções. Então é o que a gente vai estudar no próximo assunto. Então, até lá!